Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos lá, vamos juntos comigo, professora Pura Moreno. Vamos aí para mais uma aula de língua portuguesa? Valeu então? De olho na tela eu vou te apresentar a agenda. Tá bem legal para hoje. Olha só, aula 5, frase, oração e período. Vamos lá. Frase, oração e período. Qual a diferença? Tem diferença? Ou tudo é uma coisa só? Como é que fica isso aí? Vamos lá então descobrir. Então você vai estudar primeiramente agora frase. Tome nota aí, vamos escolher uma cor bem legal para ficar em destaque aqui, essa amarelinha. Pronto. Gente, frase, tudo na língua portuguesa, como na vida, a gente precisa de um conceito, de uma direção, né? Então vamos lá conceituar o que vem a ser frase. Frase é todo enunciado linguístico, né, dotado de significado. Pronto. É todo enunciado linguístico dotado de significado. Ou seja, é uma comunicação clara, precisa, de fácil entendimento entre interlocutores, seja na língua falada ou na língua escrita. Ok, pronto. Então, é o que nós temos aqui para iniciar o nosso estudo. Então, frase, vocês já sabem que agora sim é uma comunicação clara, é algo que você produz que seja uma informação precisa, que seja uma informação clara, de fácil entendimento para quem vai ler. Não é isso? Assim como você também vai produzir uma frase clara, precisa, de fácil entendimento quando você está conversando. E funciona para a língua falada ou escrita, ok? Então, neste caso, temos a frase nominal e verbal. A frase nominal não é constituída por verbo, ou seja, a frase nominal não se apresenta com verbo. Um exemplo claro disso está aqui. Que dia lindo! Não temos a presença do verbo nessa estrutura frasal. Já na frase verbal, sim, há a presença do verbo. Ok? Exemplo. Preciso de sua ajuda. Preciso de sua ajuda. Qual é o nosso verbo na oração? Preciso. Tá? E assim a gente aqui traz alguns exemplos, né? E aqui, olha só. É ela. É ela. É ela. É ela. É ela. Legal, né? Então, vamos aqui nesse entendimento de frases verbais e frases nominais, né? Lembrando que as frases verbais têm a presença de um verbo, tá? Tem a presença do verbo. E dessa maneira vamos agora classificar, porque nós temos tipos de frases, nós temos vários tipos de frase. Vamos aqui à primeira, frases exclamativas. Elas são empregadas quando o emissor quer manifestar emoção, tá? Você aí quer produzir, quer manifestar uma emoção, você vai usar uma frase exclamativa. E ao final dessa sua frase, você vai pontuar com uma exclamação, né?
Por exemplo, olha só, aqui o emissor produziu essa propaganda. E olha o que ele quis aí manifestar. O tempo pode esfriar, seu coração não. Olha que legal. E a palavra em destaque é doar. Doe agasalhos e cobertores para quem precisa. Traga sua doação na comunidade missionária de vilarejo. Então, quando você aí constrói uma estrutura, você vai colocar ali naquela sua estrutura a sua manifestação. Nesse caso aqui, olha só, o tempo pode esfriar, né? Uma preocupação. E aí ele encerra, seu coração não. Então ele exclamou, né? E não esqueceu de utilizar o sinal de exclamação, tá? Pode ser também uma estrutura curta, olha só. Puxa! Que sorvete gostoso! Até que enfim. Então, o emissor aí, ao manifestar a emoção, ele vai sinalizar essa emoção com um ponto de exclamação. Beleza? Tranquilo, né? Olha lá, mais um exemplo aqui. Usando aí o gênero propaganda. Hashtag eu uso máscara. Eu também. E você? Vamos lá, né? Vamos fazer o nosso dever. Vamos analisar a estrutura aqui. Cuidando de mim, eu cuido de você. Olha a primeira observação dentro dessa estrutura. Cuidando de mim, eu cuido de você. O uso da máscara é individual. A proteção é para todos. Beleza, olha aqui a pontuação. Vou mudar a cor da caneta. O uso de máscara é individual, a proteção é para todos, né? Ele exclamou. Então, quando você exclama, você fala isso, você dá essa entonação pelo sinal de pontuação exclamativo, tá? Frases declarativas. As frases declarativas, elas representam a constatação de um fato. E aí, quem constata esse fato? É o emissor. É quem vai produzir essa frase declarativa, tá? E leva aí, olha só, um ponto final. Elas podem ser frases declarativas afirmativas ou podem ser frases declarativas negativas. Então, ainda há essas duas classificações. Então, se eu vou declarar algo, né, eu vou declarar e vou pontuar, afirmando ou negando. Vamos ver um exemplo. Quando é uma frase declarativa afirmativa? Veja o exemplo da construção. O documento foi enviado ontem. Então, o emissor está afirmando algo que ele constatou, um fato que ele constatou, né? Ele viu que o documento foi enviado ontem. Beleza? Olha, ponto final. E ele está afirmando. Mais outro exemplo. Gosto de comida apimentada. Ponto final. As matrículas começam hoje. Ponto final. Então, frases declarativas afirmativas. Ok. Agora vamos dar exemplo de frases declarativas negativas. O documento não foi enviado ontem. Ponto final. Não gosto de comida apimentada. Ponto final. As matrículas não começam hoje. Ponto final. Beleza? Então, as frases declarativas, elas representam a constatação de um fato, né, pelo emissor, são pontuadas aí pelo ponto final e elas podem ser afirmativas ou negativas. Já as frases imperativas, vamos ver essa diferença. As frases imperativas, elas são utilizadas para
a emissão de ordens, também para dar conselhos, tá? E pedidos. Olha aí a diferença. E essas frases imperativas, elas também são pontuadas pelo ponto final ou pelo ponto de exclamação. Por quê? Porque elas podem ser afirmativas ou negativas. Exemplo, frases imperativas afirmativas. Desista. Vá por ali. Siga-me. Tá vendo? Agora, as frases imperativas negativas. Não desista. Não vá por ali. Não me siga. Beleza? Tranquilo. Vamos lá. Leia, vamos juntos. Uma análise aqui na verdade, o gênero, né? Ele traz assim tantos exemplos bacanas e você já pode estar acompanhando e depois fazendo essa pesquisa. Vai no mercado, você está com uma revista, está com um jornal. Procura aí. Hoje eu vi uma aula sobre frases, né? Será que aqui tem? Vou dar uma olhada se isso mesmo. A língua portuguesa faz parte da minha vida. Vou dar uma olhada nisso se é. Então, vai procurando, vai constatando que é assim que a gente fica bem antenado e fica preparado, dominando o assunto, quando a gente vai buscar o que aprende dentro da nossa realidade, beleza? Então, nós temos uma peça publicitária aqui, tá? Onde nós temos, olha só, o que já fizeste pela natureza hoje? E aí? Aí vou também analisar isso, né? Hoje, o que eu já fiz pela natureza hoje? Não lembro, mas tudo bem. Então, olha só, nós temos a nossa leitura, em que a mão, né, de uma pessoa, no final se transforma em uma plantinha, em vida, né? Ou seja, a nossa mão também pode dar vida, como pode também fazer o contrário, não é isso? E as nossas atitudes, né? O nosso comportamento, como é que a gente aí faz para dar o bem para mim e ao meu redor? Como eu faço a utilização, né, desse material? Porque vejam só, sacolinhas plásticas, pela fé, tem a sua utilidade em casa, mas para a natureza, será que está ok, né? Como é que a gente faz isso? Joga fora no lixo, joga fora no lixo, ou você descarta corretamente, tá? Para pensar, muito bem. Frases interrogativas. As frases interrogativas ocorrem quando o emissor ele faz uma pergunta na mensagem. E essa pergunta pode ser direta ou pode ser indireta, dessas duas maneiras. As interrogativas diretas, elas devem ser sinalizadas pelo ponto de interrogação. Simples assim. Enquanto as interrogativas indiretas, elas levam ao ponto final. Não tem erro. Vamos lá. Interrogativas diretas. Aceita um café? Escreveu o discurso? O prazo terminou? Então, todas pontuadas no final com o ponto de interrogação. As interrogativas indiretas. Gostaria de saber se deseja um café. Ponto final. Quero saber se o discurso está feito. Ponto final. Precisava saber se o prazo terminou. Ponto final, que não veio, mas já coloquei agora aqui. Pronto. Então, se você aí estava achando que não podia fazer uma pergunta indiretamente, sem usar o sinal de interrogação, está aqui a sua resposta. Pode sim e já pode utilizar, fazendo aí interrogativas indiretas, valeu? Já as frases optativas, elas indicam, elas expressam desejo e elas são sinalizadas com um ponto de exclamação, como por exemplo, que Deus te abençoe. Espero que dê tudo certo. Muita sorte para a nova etapa. Todas
com um ponto de exclamação. E as optativas indicam desejo, beleza? Então, o que é oração? Oração é um enunciado que se organiza em torno de um verbo, tá? Ou de uma locução verbal. Nesse caso, elas podem ou não ter sentido completo. Pura. Oração não é a mesma coisa que frase? Não. A frase, ela pode ter ou não verbo. A oração, ela sempre se organiza em torno de um verbo ou uma locução verbal. Ok? Eita, vamos embora. Vamos ao exemplo que é melhor. Acabamos finalmente. Olha só, nosso verbo aqui, acabar. Levaram tudo. O verbo levar. É provável. O verbo ser. Estamos indo, né? Aqui nós temos a presença do verbo estar. Uma locução. Estamos indo, ok? Podemos perceber a presença aí também do sujeito e do predicado. Ah, sim. Por quê? Porque aqui nós vamos avançar um pouco, tá? Mas não fique aí preocupado, porque olha, eu não consegui localizar o sujeito aí nessas orações. Calma, é porque nós vamos indicar o sujeito através lá da desinência. Nós temos aqui, ó, acabamos finalmente. Quando nós temos o final, né, terminado em mós, automaticamente estamos nos referindo a nós. E aí o sujeito, nós acabamos finalmente, tá? Mas é só para te dizer que todas essas orações, elas aí têm a presença do sujeito e do predicado, tá bom? Vamos lá. Aqui, claro, né, contextualizando com tirinha, charge. Olha só essa aqui. Não deixe a dengue crescer. Não deixe a dengue crescer. Temos a presença do verbo aí nessa estrutura? Temos, né, o verbo deixar, crescer, tá? Então, a oração, ela sempre se constrói em torno de um verbo ou de uma locução. E aqui o nosso verbo deixe ou crescer, tá? E agora aqui, tempos modernos. Eu adoro estes nossos momentos em família. Olha a reticência, completa com o que quiser, né? Gente, é real isso? Você aí também adora esses momentos em família? Pela fé, gente. Por que que está assim, né? Todo mundo agora se reúne e agora, mais do que nunca também, né? Por tudo que está acontecendo. Mas cada um com seu tablet, notebook, celular. Gente, como é isso? Que reunião é essa? Cada um juntos, porém estão aí sozinhos no seu mundinho, né? Eu não gosto não. Eu gosto da coisa da interação. Beleza? Mas falando de oração, nós temos aqui, eu adoro estes nossos momentos em família. E falamos que oração, ela é construída em torno de um verbo. Qual é o nosso verbo aqui? Adoro, né? O verbo adorar. Ok? Beleza! Vamos embora. Tipos de oração. As orações, elas podem ser absolutas. As orações também, elas podem ser coordenadas e também subordinadas. Há esses 3 tipos de oração. Vamos aqui à primeira, a oração absoluta. Ela é chamada assim porque apenas apresenta uma oração. Ou seja, se ela tem apenas uma oração, é porque ela tem aí apenas um verbo. E também, se ela tem um verbo, ela vai ser
chamada de período simples. Isso tudo agora no exemplo. Contemple a beleza das flores. Localiza o verbo aí. Contemple a beleza das flores. Temos outro verbo aí? Não. Então, é uma oração absoluta, constituída aí com o único verbo. Podemos dizer que isso é um período simples. Ok? Oração coordenada. A oração coordenada é quando o período ele é composto. Mas as orações, elas são independentes. Não precisam de outras para fazer sentido. Lembrando que o período simples vai ter um único verbo, né? Automaticamente, o período composto, mais de um verbo. Exemplo: cheguei, tirei os sapatos, respirei fundo e me joguei no sofá. Oh, coisa boa! Eu também quero fazer isso assim que eu chegar em casa. Já quero fazer isso dessa maneira, tá? Então, aqui há 4 orações, cada uma delas com o sentido completo, né? Beleza? Sim! A primeira oração, cheguei. A segunda oração, tirei os sapatos. Terceira oração, respirei fundo. E a quarta oração, me joguei no sofá. Porque quem indica as orações? O verbo, né? Então, aqui nós temos: cheguei, tirei os sapatos, respirei fundo e me joguei no sofá. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Essas orações coordenadas, né? Que são aí independentes, não precisam de uma outra oração para ter esse sentido completo. Vamos lá, então. Hora de praticar. Então, vamos treinar um pouquinho mais sobre o assunto. Vamos fazer o exercício, vamos completar aqui essas lacunas. Vamos dizer se é frase, se é período simples ou período composto. Beleza? Vamos lá. Pedro chegou estressado em casa. B. Nossa, parece com tantos comentários indesejáveis. C. Caso você venha amanhã, traga-me aqueles seus vestidos vermelhos. E agora? Consegue já atribuir aí a cada uma? Letra A, é frase, período simples ou período composto? Oh, vamos junto! Cadê meus alunos? Cadê? Vamos lá! Gente, é claro que Pedro chegou estressado. Nós temos aqui a presença de um único verbo. É um período simples. Segunda frase. Nossa, pare com tantos comentários indesejáveis. Também período simples, tá? Nossa, pare, né, com tantos comentários indesejáveis. Um único verbo. Já, caso você venha amanhã, traga-me aquele seu vestido vermelho. Período aí composto. Caso você venha amanhã, traga-me aquele seu vestido vermelho. Mais de um verbo, período composto. Beleza? Muito bem. Vamos juntos aqui, então, encerrar esta aula. Convido você à leitura da nossa mensagem. Vamos lá? O mundo é uma escola, nós somos os alunos. A vida é uma sala de aula e cada dia é uma matéria a ser aprendida. Oliverique, valeu! Até a próxima!